Quanto tempo leva para ser aprovado em concurso público? Olá pessoal, meu nome é Lenilton Cassiano. E o meu é Lidiane. Hoje a gente vai falar sobre essa pergunta que sempre é feita, né? Inclusive eu, quando iniciei meus estudos para concurso, fiz essa pergunta em saber quanto tempo levaria para ser aprovado na minha primeira prova. Então pessoal, vamos lá, né? Falando sobre essa questão do tempo para ser aprovado em concurso público. Eu vou logo dizendo que essa resposta ela não é objetiva, porque vai depender aí de cada pessoa, né? Normalmente tem gente que leva um ano, tem gente que leva dois, tem gente que leva meses e tem gente que nunca vai passar, né? Então eu mesmo, para ser aprovado na minha primeira prova, isso quando eu falo aprovado, é aprovado dentro das vagas, eu levei 1 ano e 10 meses para ser aprovado. Então foi um tempo relativamente grande, né? Porque tem gente que passa bem mais rápido, mas também tem gente que passa muito depois. E assim, depende de cada pessoa, né? Depende de vários motivos. Lidiane vai falar um pouco agora, né, sobre essa questão do tempo que ela passou estudando para ser aprovada. Depois eu falo também sobre essa questão dessa relatividade, né, de tempos de acordo com a pessoa. Esse tempo, né, Lidiane, quanto tempo eu vou ter que estudar para poder passar no meu primeiro concurso, né? É um pouco relativo, como o Lenilton comentou, né? Porque às vezes você começa a estudar pensando que vai ser rápido ou pensando que vai ser demorado e você se surpreende. No meu caso, eu me surpreendi porque eu já estava preparada para estudar pelo menos 2 anos para poder passar em algum concurso dentro das vagas, né? E quando eu comecei, eu já tinha isso em mente, então eu não me cobrei tanto, apesar de querer, né, a aprovação, né, que todo mundo quer. E a minha primeira aprovação veio com 11 meses e alguns dias, 12 meses, né? 12 meses, assim, para fazer uma média. Mas eu fiz muitas provas, né? Eu tenho uma média de 15, acho que eu fiz 15 provas, então é quase uma média de mais de uma prova por mês, né? Se eu fazer a média, né? Exatamente. Então, assim, essa questão de tempo é relativo. Você pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, pode demorar 2. Vai depender, né, da dificuldade da prova, do cargo que você escolher, né? E também do tempo de estudo que você dedica. Exatamente. Então tem isso, né? Vamos lá. Alguns pontos que a gente tem que citar aqui para tentar justificar, né? Ou explicar, melhor dizendo, essa questão de você passar antes e aquela pessoa passar depois de você, ou aquela pessoa passar antes de você. Depende muito da sua base, a base que você teve na escola, por exemplo. Eu não tive base nenhuma, vamos dizer assim, português, por exemplo, eu não sabia absolutamente nada. Minha base foi péssima, como eu acho que muita gente também já teve uma base assim, né? A gente começa achando que sabe, né? Achando que sabe, exatamente. Começa a estudar para concurso achando que sabe português, Que sabe né? português. E a gente vê que não sabe, né, quando a gente vai fazer a prova. Então isso conta muito. A questão do tempo que você tem de estudo em casa, porque tem muita gente que trabalha e estuda ao mesmo tempo. Com certeza vai ter um tempo menor, né? Um tempo mais curto para se dedicar aos estudos, isso vai influenciar também. Se você só estudar, né? Vamos dizer assim, só estudar, o que não é fácil, né? Não é tão fácil. Mas acaba se tornando, como eu posso falar, você pode dedicar mais tempo, né? Porque ou não, você vai estar na frente de outras pessoas que não têm muito tempo para estudar. Isso, com certeza, influencia. Outra questão que influencia também é você ficar mudando de área toda hora também. Por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu comecei a estudar para a área administrativa, aí eu mudei de área, comecei a estudar para a área de trânsito, já fiz concurso para a área de comunicação social. Então, assim, no meu início de estudo, eu mudei muito de área e isso não é bom. Isso é um ponto negativo que vai prolongar, né, postergar aí a sua aprovação. Porque se você está aquela mesma disciplina sempre, uma hora você fica bom nela, né? E quando vem a prova, você vai lá e consegue uma pontuação bacana. Se você ficar mudando de área direto, obviamente que você vai ter que sempre ver disciplinas novas. Né? E isso requer tempo, né? Para você ficar bom na disciplina e poder aplicar na hora da prova. Você também não tem estratégia de estudos, isso aí é importantíssimo. Quando eu comecei a estudar, eu não tinha nenhuma estratégia de estudo, não fazia resumos como eu fazia, como eu comecei a fazer, não sabia exatamente o que anotar no resumo,
Às vezes, na verdade, nem resumo eu fazia, né? E nem dava muita atenção para as revisões. E a gente sabe Que é depois importante, né? que é importantíssimo. E a gente sabe depois que, quando a gente vai ganhando, vamos dizer assim, uma casca grossa, né, nos estudos, a gente vê que a revisão se não for um ponto mais importante, é um dos com certeza, para que você tenha um estudo sólido, né? E você consiga lembrar das coisas e aplicar na hora da prova. Então, esses são alguns pontos que, ao meu ver, né, na minha opinião, na minha humilde opinião, que são determinantes para você aí conseguir a aprovação. Aí vai depender, né, de cada pessoa, né? Cada pessoa tem um cérebro e vai depender aí de como você absorve essas informações. Mas, obviamente, você tem que sempre ter estratégia, tem que focar muito na banca organizadora, coisa que eu não fazia antes, e agora eu sei a importância que é. Não é, Liliana? Verdade. Quando eu comecei a estudar, eu fiz muitas provas de uma mesma banca. Foi coincidência, né? Eu comecei por concursos mais, entre aspas, simples, né? Municipais aqui da minha cidade, do meu estado. E era sempre a mesma banca. Aqui, alguns chamam de IDECAN, né? Foi IDECAN. Então, eu fiz uma sequência de 4 ou 5 provas da IDECAN. E eu vi como é importante você conhecer a banca. Porque foi justamente na minha última prova da IDECAN que eu tive a minha primeira aprovação dentro das vagas. E isso no meu primeiro ano de estudos, né? Nos primeiros meses, né? Porque primeiro mês de estudos. Essa prova foi no mês que completava 12 meses, né? Porque eu comecei em dezembro de 2023 e dezembro de 2024, na metade do mês, dia 15, foi a última prova da IDECAN que eu fiz e foi a minha aprovação, né? Dentro das vagas. E tive uma colocação boa também nas primeiras vagas, né? Então, assim, foi algo que eu nem imaginava, né? Mas veio. Aí você vê a importância, né, de estudar, focar numa banca, porque era sempre a mesma banca. Então, apesar do conteúdo ser diferente, mas era sempre a mesma banca. Com certeza. E outro fato que eu não consigo lembrar, lembrei agora, é a questão do concurso escada, né? Como a Lidiane falou anteriormente, depende do nível de concurso também, né? Você vai ter que, para aquele concurso X, você vai ter que estudar um tempo, vai ter que estudar uma quantidade de anos maiores, né? Vamos dizer assim. De tempo, né? Anos não, né? Porque às vezes tem gente que passa em meses, então a gente não vai generalizar. Tem exceção, né? Tem exceção. Mas assim, a exceção é passar rapidamente. E a regra é demorar um pouco para passar. Mas depende muito da complexidade do cargo, né? Normalmente as pessoas que não têm nenhum cargo assim, tá desempregado e tal, começam fazendo concursos menores, concurso de prefeitura, depois vai fazer concurso de estado e depois faz alguns concursos federais. Que foi o meu caso, né? Exatamente. Não que concurso municipal não seja bom e concurso estadual não seja bom, que são ótimos. São Até porque tem concurso municipal que paga melhor que concurso federal. É verdade. Então, tem tudo isso, né? Nível de complexidade, quantidade de horas que você estuda por dia. Então, tudo depende. Em resumo, tudo depende. Não há uma resposta exata. Se alguém disser para você que você vai passar em X anos, em X meses, essa pessoa vai estar mentindo. Porque ninguém sabe o outro, né? Ninguém sabe o que o outro vai absorver, ninguém sabe se na hora da prova ele vai aplicar aquilo que ele absorveu, se ele vai ficar nervoso na hora da prova. Tem muita gente que sabe muito, mas na hora de aplicar na prova, trava e acaba não conseguindo êxito. Então, em resumo, galera, para acabar aqui, para esse vídeo não ficar tão longo, né? Não há prazo certo, mas assim, para você encurtar a aprovação, com certeza, esses pontos aí que eu citei fazem bastante diferença. Não é isso, Liliana? É isso. E a minha dica né? A dica de concurseira é café com leite, né? Que eu ainda sou café com leite. Minha dica não fica se cobrando e se comparando com pessoas que passaram em X meses, em X anos. Pensa que cada um tem um processo de aprendizagem diferente. Então, para a Lenilton demorou um ano e 10 meses, para mim demorou 12 meses, 11 meses. Mas assim, você tem que ver o tempo que você tem para estudar, as matérias que você tem dificuldade, porque tem concurso que você, eu quero ir para essa área, mas nessa área tem matérias que eu não sou boa. Então, vai depender muito. Então, assim, não fica se comparando com outra pessoa, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu modo de aprendizagem. Coloca na cabeça, né? Que já pensa assim, não vai ser tão rápido, então eu vou dedicar aqui pelo menos, no meu caso foi assim, para eu não me cobrar tanto. Eu disse, eu vou colocar aqui pelo menos 2 anos de estudo para pensar em passar em alguma coisa. Isso eu fui trabalhando a mente, apesar de eu querer passar logo, né? Porque eu não tinha nenhum. Mas quando você coloca um prazo
para frente, né? Para dizer assim, não, eu vou estudar aqui, vou fazer um investimento de tempo de pelo menos tantos meses ou tantos anos, para você não ficar se cobrando tanto. E o que vier antes, ok, né? E avalie teu estudo. Se você vê, né, cria uma estratégia, se você vê que por videoaula está sendo devagar demais, né, vai para o PDF. Se você vê que o seu problema na matéria X e aquela matéria é importante para o cargo, né, para a área que você faz, vai também dar uma olhada naquela matéria, né, dar uma atençãozinha. Então, não tenta fazer igual fulano ou cicrano. Olha o que eles estão fazendo, faz uma adaptação para a tua realidade, né, para as tuas dificuldades e cria a tua estratégia. E aí, se mantém, porque no começo você vai querer desistir muito, né, mas só passa quem persiste, quem continua, né, então, continuar. É verdade. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, né, curte aí, compartilha, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram, né? Concurseiro Café com leite. e Lenilton Cassiano Concurso. Valeu!